E como tudo começou? Eu quero saber, né, desde o comecinho, como tudo começou, como os irmãos se conheceram, como foi essa jornada lá no comecinho, foi como? Conta pra gente aí. Olha, essa história dá um livro, tá? Pô, mas pode contar. Fazer uma síntese dessa nossa história. Quem sabe um dia a gente escreve até um livro, né, Rosimar? É. Mas, bom, eu não estava nos caminhos do Senhor, né? Quando nós nos conhecemos. E a minha primeira professora, né, evangelizadora, orientadora cristã, foi a minha esposa. Que eu Olha. tive a oportunidade de conhecê-la no trabalho dela, né? Uhum. Eu totalmente desconfigurado do que eu sou hoje, mas a graça do Senhor me alcançou e, primeiramente, né, usou ela para me levar à presença do Senhor. Que maravilha. O irmão era de berço o quê? Berço católico ou não praticava fé? Na verdade, era uma mistura, né? Por um lado, a minha família tinha o catolicismo, por outro lado, eu tinha o espiritismo, que era o meu pai. Foi forte, verdade. E então Deus usou ela para poder te atrair, né? Te chamar. Exato. Eu fui, assim, o ponto inicial dos meus familiares, né? Hoje, graças a Deus, meu pai não vai mais ao espiritismo, entendeu? Olha. Já foi liberto disso. Teve uma batalha muito grande, é uma história muito longa, né? De batalha da minha esposa com o Senhor e contra essas artimanhas, né? Sim. Do maligno. Mas Deus tem dado vitória à minha esposa. Glória Ela é a uma Deus. desbravadora nos meus familiares. Olha. Isso aconteceu aqui ou em Minas? Aconteceu aqui. Aqui já, né? Aqui já. Ela já morava aqui na época com a tia dela, né? E, como eu falei, tive a oportunidade de conhecê-lo no serviço. Que bênção. E os irmãos trabalhavam onde nessa época? Então, na verdade, eu trabalhava num restaurante ali no centro de Vitória, do lado dos Correios, antigo Hanger, não sei se vocês chegaram a conhecer. Não, cheguei não. Ele funcionava como restaurante na parte do dia, da manhã ali, horário de almoço, e à tarde mais para lanchonete à la carte, né, período da noite. Então, eu trabalhava nesse restaurante, ele não. E quando eu conheci, ele já trabalhava na mesma empresa que ele trabalha até hoje. Olha. E ele foi para fazer um lanche lá. Eu estava no caixa trabalhando e ele foi para fazer um lanche. Olha. E aí, no outro dia ele voltou, no outro dia ele voltou, no outro dia ele voltou. Ficou mais ou menos uma semana me cortejando lá do lado de fora e eu dentro daquela redoma de vidro ali. Ela estava no numa caixa. proteção, né? Tava E na proteção. aí eu comecei a observar que ele ia sempre nos mesmos horários para fazer o lanche dele. Sentava lá e ficava olhando e eu trabalhando. Falei, esse negócio não vai dar certo. E aí um dia ele chegou, aí perguntou meu nome lá no caixa. Sempre puxava alguma conversinha ali na hora que ele ia pagar a conta, né? Aí um dia ele começou a conversar e perguntou como é que era meu nome, onde eu morava e tal, foi embora. Depois ele voltou de novo. Isso aconteceu por uns 8, 10 dias, mais ou menos. Aí ele pediu o telefone. Se eu podia dar o número de telefone para ele conversar comigo e tal. Eu falei que não, porque eu morava com a minha tia e eu não tinha autorização para passar o telefone. Era aquele telefone fixo, a gente não tinha celular Verdade, na época, né? Isso é verdade. Isso foi em 1994. Eu já tinha 2 anos que eu estava aqui. Eu vim para Vitória em 1992, novembro de 1992. Praticamente um mês após ele ter entrado no serviço dele, porque ele entrou em outubro de 92 na empresa. E aí, em 94, no mês de abril, que nós nos conhecemos. E aí eu cheguei em casa, contei pra minha tia o que estava acontecendo, que estava indo um rapaz lá, ainda brinquei, tia, ele parece Calais, que é a minha família, porque todos da minha família são claros, dos olhos verdes, né? Só que ele não era calvo, ele não era careca. Ela me fez cair os cabelos. Brincadeira. E aí eu falei, tia, ele parece muito com a nossa família, mas eu não vou dar o número de telefone da casa da senhora, não, eu nem conheço. E a minha tia, ela não é tão mais velha do que eu, a gente quase que regulava a idade, ela estava casada de pouco. Eu tinha vindo para ficar com ela quando ela teve o primeiro neném. E acabei não voltando para a roça mais, ficando de vez aqui, né? E ela falou, não, menina, não sei o quê, pode dar o número de telefone, não tem problema não. Aí, da próxima vez que ele esteve lá, eu dei o meu contato para ele, nós começamos a conversar, convidei ele para ir na igreja. Ele foi à igreja algumas vezes e quando eu percebi que realmente ele estava interessado em namorar e tudo, que começou a falar sobre isso, porque aí as conversas foram acontecendo, eu procurei o meu pastor, que é nosso amigo até hoje, pastor José Fernandes.
lá na Ilha do Príncipe, conversei com ele, contei o que estava acontecendo, mas eu falei, pastor, nós não estamos namorando, eu já falei com ele que eu não namoro com ele porque ele não serve ao Senhor, mas eu o convidei para vir à igreja e ele tem vindo. E aí eu me lembro que mais ou menos umas 5 vezes que ele já tinha ido aos cultos, ele começou a chorar muito em um desses cultos, sentado lá atrás. Henrique sempre foi muito sensível. Aham. Sensível à voz do Espírito Santo. É bom deixar claro. Não, sim, ele sempre teve essa sensibilidade, Claro. assim. E aí, eu me lembro que uma das meninas, que era minha amiga na época, a Fabiana, falou pra mim assim, Rose, o Carlos tá chorando, vai lá chamar ele pra citar Jesus. Eu falei, não, eu não vou fazer isso, porque as pessoas vão achar que eu tô forçando uma Sim. situação pra ele vir pra igreja. Eu não quero. Se ele tiver que vir, ele vai vir. Exatamente. E aí, quando eu vi, alguém já tava levando ele lá à frente. E aí, ele aceitou Jesus naquele dia. E o Carlos Henrique, ele treinava karatê ali no centro de Vitória mesmo, já tinha 12 anos de academia, inclusive tinha alguns campeonatos que ele disputava no interior, com algumas medalhas e tudo, e ele nunca mais colocou os pés naquele lugar. Isso foi um dos motivos que me levou a crer na conversão dele de fato, porque ninguém pediu para ele fazer isso. Olha. Um dia eu perguntei, você não vai na academia? Ele falou assim, eu fui uma vez depois que você tem Jesus, mas eu não me sinto mais bem lá dentro, e eu não quero voltar. E não voltou. E aí começou a caminhar, rapidamente ele foi para o discipulado, ele aceitou Jesus no mês de... foi maio que ele aceitou Jesus, né? Nós nos conhecemos em abril, no mês de maio ele aceitou Jesus. Quando foi em julho, em uma festividade dos jovens da igreja, ele foi batizado com o Espírito Santo. Meu Deus. Muito rápido. E no ano seguinte, no mês de janeiro, ele passou pelas águas, fez o discipulado, se batizou. Então, o pastor Zé Fernandes, ele acompanhou toda essa nossa trajetória. Todo esse processo, desde quando ele foi para a igreja. E aí, depois que ele foi batizado com o Espírito Santo, que eu vi que ele realmente estava firme, tinha deixado algumas coisas, eu conheci a família dele, levei para conhecer a minha família, e nós começamos a namorar. E foi muito rápido. Ele se batizou em janeiro de 95 e nós nos casamos dia 22 de julho de 1995. Nós nos conhecemos em abril de 94 e casamos em julho de 95. Glórias a Deus. E aí, desde então, graças a Deus, assim, nunca vi o Henrique falar, eu vou desanimar, desistir, tô desanimado, não quero, vou voltar atrás. Não, muito pelo contrário. Ele se converteu e foi, assim, claro que eu fui um canal de Deus. Canal para ele conhecer o Evangelho, mas ele não aceitou Jesus por mim. Ele aceitou Jesus porque ele entendeu, nas vezes que ele foi na igreja, as vezes que nós saímos, desde a primeira vez. Quando ele me fez um convite para almoçar com ele, eu falei para o pastor Zé Fernandes que ele tinha feito esse convite, saí com ele, me lembro perfeitamente, foi num domingo, a gente foi num restaurante ali no centro de Vitória. Eu peguei a minha Bíblia, coloquei dentro da minha bolsa e levei para o restaurante. Quando eu cheguei lá, que ele começou a fazer algumas perguntas, eu tirei a Bíblia da bolsa e dei um estudo bíblico para ele dentro do restaurante. Que bem, Primeira vez, assim. Então, eu acho que Deus nos honrou muito e me honrou, particularmente falando, porque eu não mudei por causa do Carlos Henrique. Eu não tive vergonha de mostrar quem eu era. Não teve vergonha do Evangelho. Não tive vergonha do Evangelho. Hoje acontece que, às vezes, muitos jovens, quando conhecem alguém lá de fora, ao invés de trazer aquela pessoa para Jesus, para o Evangelho, ela vai para o mundo. É o que eu estava falando aqui no começo do programa. Essa questão do mundo influenciar os crentes e não crente o mundo. Pois é. Sim. E aí a pessoa muda a maneira de falar, a maneira de vestir, de se comportar. E eu não mudei em nada. Em nada. Continuei me vestindo da mesma forma, me comportando da mesma maneira. Falei de Jesus, falei, não vamos namorar, porque eu não namoro um rapaz que não tem o mesmo ideal que eu, que não pensa as mesmas coisas. E eu, como eu nasci no Evangelho, eu tinha muito receio. Porque Deus já falava comigo há muitos anos sobre a obra que ele tinha na minha vida. E eu falava, meu Deus, como que eu vou me envolver com uma pessoa recém-convertido que não conhece o Senhor e se isso não for da sua vontade? Né? Então eu tinha aquele receio. Mas nesse decorrer aí do tempo que nós namoramos, o Senhor confirmou, o Senhor falou e as coisas foram acontecendo e graças a Deus já se passaram aí 28 anos. Na realidade tinha um propósito, né? Gerava uma dúvida. Principalmente da parte dela, será que esse rapaz está vindo aos pés de Cristo ou está vindo por causa de mim? Né? E o Evangelho, como eu costumo falar para muitas pessoas, o Evangelho ele transforma, ele amadurece as pessoas, e isso fez na minha vida, né, um grande diferencial. Então nós fizemos um propósito, eu fiz o propósito justamente nessa festividade, né, de ser batizado com o Espírito Santo, e ela estava pedindo ao Senhor um sinal, claro, né, que no caso fosse, né, também
ser cheio do Espírito Santo. E o Senhor confirmou, né? Porque o Senhor esteve sempre à frente de tudo. Isso. E o irmão, ainda hoje, lembra alguma coisa do karatê? Lembro, sim. Na realidade é uma modalidade de esporte, só que o que me incomodava muito é aquela coisa de reverenciar os fundadores, né? Eu acho que era o Gichin Funakoshi, né? De estar ali se curvando e se reverenciando. Então isso não deixa de ser uma forma de idolatria, né? Verdade. Então, a partir do momento que você conhece a verdade, que é a palavra de Deus liberta, transforma. E isso tem que incomodar o cristão. Não, eu perguntei, vai que eu brinco com ele, me dá um tapa, aí eu tenho que estar preparado. Não, agora a minha luta é pelas almas, não é mais contra o próximo. Amém. Mas assim, eu realmente a gente olha pro casal e a gente não faz ideia da história por detrás, né? Todo esse bastidor até ver que é tudo plano de Deus acontecendo. Foi muito desafiador, principalmente para mim, como eu disse, porque eu nasci num lar cristão. Eu nasci no Evangelho. Já na Assembleia de Deus? Já na Assembleia de Deus. Os meus pais nasceram na Assembleia de Deus. Olha só. Então, meus avós se converteram já depois de um pouquinho grandes, mas os meus pais já nasceram no Evangelho. Olha. Eu nasci no Evangelho. Então, para mim, foi um pouco desafiador e me causou um pouco de medo, de receio, que é normal. Sim. Eu acho que é perigoso se eu não tivesse esse receio, se eu não tivesse esse temor, esse medo. Então me deu um pouco assim de receio, foi desafiador pelo sentido de eu conhecer o Evangelho, ter nascido no Evangelho, já estar envolvida com pastores, com a obra de Deus, com escola dominical, que eu sempre tive envolvida, né? Eu já ministrava para adolescentes nessa época, quando eu conheci. Então, ele não conhecer nada. Sim. E a família dele também, porque como eu nasci num lar evangélico, quando eu fui na casa dele a primeira vez, aquilo me estranhou um pouco, o comportamento, a forma como as coisas eram feitas, e aí eu ficava assim, meu Deus, aonde é que eu tô entrando? Né? Dava aquele receio, não pela pessoa, mas pelas circunstâncias ao entorno, assim, pela minha maturidade cristã. Mas o Senhor foi uma coisa tão de Deus mesmo, que o Senhor foi me dando graça e ele sempre perguntava, mas e isso? Por que funciona assim? Por exemplo, a questão mesmo do batismo com o Espírito Santo. Quando ele foi à igreja, que ele via os irmãos falando em línguas, ele se assustava, porque lá onde o pai dele ia, ele via algumas coisas meio assim, sim. Né? Então ele ficou meio confuso. E aí foi quando eu peguei a Bíblia e comecei lá em Joel e fui mostrando a promessa lá de Joel e fui trazendo, vindo para o capítulo 2 de Atos e mostrando e outras passagens bíblicas que isso continuou acontecendo, que essa promessa também era para os nossos dias, vim mostrando e falando com ele. Então ele foi entendendo e ele desejou. E aí ele mesmo, por si só, começou a jejuar, a orar e a buscar. E foi batizado com o Espírito Santo tão rápido e de uma forma tão profunda que o Henrique ficou uma semana falando em língua estranha. Maravilha. No dia que ele foi batizado com o Espírito Santo, nós não tivemos condições de deixar ele embora para casa. O pastor Zé Fernandes teve que pedir a alguns jovens da igreja para hospedar ele na casa deles, porque o pai e a mãe não iam entender nada. Porque ele não parava. Sim. Ele terminou o culto, todo mundo indo para casa e conversava com ele, mas ele não parava. Ele não conseguia controlar. Foi uma busca muito assim pura, sincera, né? No caso até a certo ponto, vamos dizer assim, não sei se posso falar imatura, porque eu não tinha ainda o conhecimento, né, o domínio, né, da palavra, de saber como me controlar. Sim. E tal. Então, assim, foi uma coisa muito pura. É como uma criança começando mesmo a caminhar, né? Aquela alegria do Espírito Santo. Alegria, eu não queria parar, entendeu? E às vezes até mesmo no serviço eu tinha que ir pro banheiro porque aquilo ali parecia que ia explodir dentro de mim. Que maravilha. Me lembro de mim também, quando Deus me encheu, eu fiquei, meu Deus do céu. Eu fui pra cama, eu sentia um frio, mas um frio não era frio, era uma alegria. E eu falava, meu Deus do céu, não para, não. É uma maravilha. É uma maravilha, realmente. E esse conhecimento vem desse processo. A gente olha para trás, a gente vê como o Espírito Santo é tão gentil, de mesmo não entendendo tudo, a gente ainda talvez está raso na fé, ele vem com sua graça, misericórdia e nos dá tanta alegria. Essa alegria que é para suportar os problemas, as dificuldades que vem na frente. Sim. Esse desafio. Aí vem esse processo. E em um ano, os irmãos, um período de um ano, vem o casamento. Essa decisão do casamento
foi assim, rápido? Ou foi algo natural? Como que aconteceu esse... Natural e rápido. Deixa eu contar Natural essa. e rápido. Foi 3 meses de namoro, ele me pediu pra casar. Mas então... ele queria casar logo. Eu falei, não, calma aí. Com 3 meses, Henrique sempre muito assim. Não, você mora com a sua tia, não sei o quê, vamos casar. A gente não tinha nada pra casar, nada. Mas ele já queria casar. Então foi assim, foi realmente uma decisão de fazer mais rápido. Eu tava fora da casa dos meus pais, não queria deixá-los preocupados. Sim. E aí fui lá, nós conversamos, o Henrique foi, eles gostaram dele, e aí meu pai, se é pra casar, então é pra casar. E aí já marcamos e casamos realmente bem rápido. Eu caí na graça dos pais, né? Que benção. Com amor à primeira vista deles. Ai, meu Deus do céu, se acha. E os irmãos são um casal jovem, né? Mais ou menos. É jovem. E, né, até pela forma de interagir, a gente percebe. E eu imagino que os irmãos talvez ouviram críticas atrás, mas tão rápido assim. Sim, com certeza. Entendeu? Sim. Na realidade, teve casais da nossa época, da mesma idade nossa, né? Da época da juventude. Infelizmente, muitos hoje não suportaram, estão separados, né? Sim. Mas eu tenho fé e acredito que o que tem nos sustentado cada dia é a mão do Senhor. Porque desafios todos os casais têm, né? Dificuldades todos passam. Mas quando o Senhor faz parte dessa aliança, né? É diferente. E os irmãos disseram pra mim algo interessante. Quando a gente decidiu casar, a gente não tinha nada. Aí tem você que hoje em dia, que alguém ouvir isso, um jovem, é desesperador. Porque hoje mudou muita coisa. Mudou. Aí que eu vou entrar em relação à igreja-mundo. Pra se casar hoje, as pessoas querem ter apartamento, quer ter mobília, quer Sim. ter o carro, quer ter a faculdade, quer ter um monte de coisa, pra depois, quem sabe, se pensar casar. E nós percebemos que muitos casamentos no Senhor dão certo justamente por esta coragem e por estar baseado no Senhor que as coisas acontecem. Então, vocês viram o milagre de Deus no processo do casamento, no processo namoro-casamento? Deus proveu, Deus fez? Sim. A mão do Senhor desde o início até os dias de hoje. Olha. Ele aproveitou, eu me lembro que ele saiu de férias no mês de outubro do ano de 94, e aí ele aproveitou as férias, foi lá e comprou a geladeira e fogão de uma única vez. Olha. E aí deixou lá na casa da minha sogra. Eu cheguei lá, tava naquela caixa enorme, geladeira e fogão comprado já. E na época, nosso primeiro apartamento a gente morou, foi num apartamentinho, assim, era pequenininho, mas era tudo muito arrumadinho, ali em São Torquato. Porque a gente congregava na Ilha do Príncipe e ele trabalhava em Vitória. Então, a gente alugou um apartamento ali, mas quando nós casamos, a gente tinha, né? A gente tinha geladeira, fogão, armário na cozinha, a gente tinha sofá na sala, a gente tinha mesa com cadeira, a gente tinha o nosso quarto montado, tinha um quartinho de visita lá também montadinho, ou seja, tudo básico, que se precisa dentro de uma casa, assim, a gente tinha. Sim. Né? É meu enxoval. Quando nós viemos do nosso casamento, que foi lá em Caratinga, pra cá, pro apartamento, tava todo arrumado, todo prontinho. E assim, não ganhamos muitos presentes quando nós casamos, até porque eu e minha irmã casamos no mesmo dia, então as pessoas tiveram que dividir os presentes. Não, e foi também na época do R$1,99, R$2,99. Ganhei bastante coisa de plástico de R$1,99. Mas glória a Deus, esquece essa parte aí. Esquece essa parte. Mas assim, eu não tenho do que me queixar. Você falou uma coisa muito importante. Os jovens de hoje, eles estão muito preocupados com a aparência, com aquilo que as pessoas vão dizer. E as pessoas são às vezes... como eu posso dizer a palavra, né? Assim? As pessoas não têm filtro. Isso. Sabe? Falta um filtro nas pessoas. As pessoas cobram. E elas não têm que cobrar nada. É isso aí. Sabe? Cada um tem uma realidade, cada um tem a sua vivência, cada um sabe aonde o sapato aperta, ali, em qual calo que aperta. Então, assim, as pessoas não têm que cobrar, mas as pessoas cobram. Ah, você vai casar, já tem casa? É isso já aí. tem carro? Já comprou os móveis? Eu acho isso muito feio e, infelizmente, as pessoas não têm esse filtro e acaba pressionando os jovens de hoje a achar que ele tem que casar tendo tudo. E se já casou, sim, já... E aí, os filhos? E quando não é vem? assim. Assim. Quando a pessoa começa no casamento, ela não começa... Nós não começamos tendo tudo. Tínhamos o básico. Para mim, que tinha vindo do interior, de uma casa muito simples, eu achava que eu estava muito bem. Não me arrependo de nada.
Graças a Deus, depois as coisas, né, foram trocando, foi melhorando, e vieram os filhos, outros problemas, outras lutas, outros desafios, e faz parte, é normal, outras prioridades, e aí faz parte, é normal. Então, assim, o jovem de hoje, ele precisa entender que ele tem que dar o primeiro passo, porque Deus vai prover. Eu estou vivendo isso hoje com meu filho que vai casar. E eu falo, meu filho, verdade. O Senhor vai prover. Tudo vai dar certo, tudo vai acontecer. Ah, mas eu não estou vendo. Você pode não estar vendo. Porque os degraus de uma escada, às vezes, ela é um pouquinho alta, e aí você começa no primeiro degrau, não está vendo lá o topo dela, mas a escada está ali. O topo dela também está ali. A gente precisa só acreditar. Então, as coisas vão acontecer. E o jovem precisa ter esse entendimento. Quando ele dá o primeiro passo, Deus, ele é companheiro do casamento, né? Deus é aquele que construiu, que constituiu a família. Então, o Senhor tem prazer em abençoar o casamento e Ele continua abençoando. E vai dar tudo certo. Eu falo sempre isso pro meu filho. E na nossa vida também não foi diferente. E eu só quero aqui deixar um ponto. Eu não sou contra as pessoas fazerem planos, se estruturar, se organizar. É certo, é correto, é bíblico. A questão toda é essa... Quando vira uma desculpa. Quando vira desculpa para protelar. Então quem sabe, vou ver, amanhã, aí enrola o namoro, fica 5, 6, 7, 8, 9. Eu sei que cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Mas a Bíblia é clara, para não se ficar inflamando uns aos outros, não ficar demorando, isso é bíblico. Então nós precisamos ter essa consciência de que o Senhor é o Deus da provisão. Claro, trabalhando, se esforçando, dando o seu melhor, e as coisas vão acontecendo naturalmente. O que eu vejo hoje é que muita gente quer o ter tudo primeiro para depois conseguir fazer. Ah, não, quando eu tiver, aí eu faço. E nunca chega, nunca acontece. Fica ali. É como o senhor falou, né? A nossa época, quando nós casamos, né, a situação era bem diferente dos dias atuais. Sim. Então, cada vez mais as coisas têm se agravado, né? Então, a economia, tudo isso vem a impactar justamente esse pensamento dos jovens para o casamento hoje em dia. Isso. E como o senhor falou, bem colocado aí, sobre a questão do preparo. Não está errado. Exatamente. Entendeu? Justamente por causa dessa atualidade, né, eles têm que pensar sim também, se preparar. Não se pode jogar, né, diante de um compromisso também de qualquer forma. Para a vida toda, né? Para a vida toda, né? Até que a morte separe. Isso aí. E hoje tem muita gente falando sobre isso. Como o irmão disse, durante essa jornada a gente tem amigos, tem amizades. E quantos ficam para trás? Verdade. A gente vê, a gente participa, é convidado, aí passa-se alguns anos, a gente recebe as notícias, fulano. Isso dá uma tristeza na gente, aquela angústia. E fala, meu Deus, né? E agora com o filho, quando o filho pergunta, mãe, e aí? Aí você pode dizer, eu já passei. Eu trilhei esse caminho, né?